Alegria estar com vocês, participando a convite do nosso querido irmão, grande companheiro de caminhada, Padre Carlos Roberto Cremonese, companheiro já de muitas datas. Nós temos a alegria de poder vir celebrar a convite do Padre Cremonese, então, esse dia, segundo dia do nosso novenário, da nossa padroeira, nossa querida Santa Inês, e nesse dia poder partilhar também com a concessão do nosso pároco, né, a palavra de Deus no Santo Evangelho, a liturgia desse dia que também é muito especial. Nós estamos só na primeira semana do tempo comum, do tempo da graça do Senhor, do ano de 2021, o ano da esperança, o ano da vacina, o ano que o medo vai vencer, que a esperança vai vencer o medo, que a vida vai vencer a morte. É um tempo novo que se vai deslumbrando para cada um de nós e nós ainda estamos como que começando a nos acostumar com a ideia desse novo presente que Deus nos dá de mais um ano. Hoje ainda é só dia 13 de janeiro. Um presente que Deus nos deu de 365 dias. Como que o neném, para balançar no colo, para cuidar, para alimentar, para fazer crescer, é o ano que o Senhor nos brinda. Mais um ano de vida e de saúde. Quantos não puderam chegar até aqui? Seja pelo Covid, por qualquer outro motivo. Já é motivo de agradecer a Deus o simples fato de conseguirmos chegar até aqui. Vivos e com um pouco de saúde. E olhando para a liturgia dessa festa, festa especial, nossa padroeira querida, Santa Inês, a nossa paróquia então se reúne cada dia, cada noite, para meditar com a palavra de Deus o exemplo de Inês e irmã de todos, como lembra o texto da última carta que o Papa Francisco nos brindou, Fratelli Tutti, todos os irmãos, e com certeza nossa padroeira querida, Santa Inês, se fez irmã de todos, irmã de todos e todas. Inês nunca, mesmo que novinha ainda, tem idade, mas gigante, madura na fé, nos deixa esse testemunho, nos deixa esse legado, porque a fé, ela amadurece, ela curte, ela forja os espíritos, os corações, as vontades, com aquilo que é próprio de Deus. Então, talvez, a gente pode ter cabelo branco, mas com certeza a gente pode encontrar muito santo ainda engatinhando. Podemos, talvez, termos já alguma caminhada de trabalho, de estudo, e encontrar talvez santos que não têm diploma, mas que têm uma sabedoria divina tremenda. Porque para Deus tudo é possível. Lembremos lá de Maria. Como que eu posso dar à luz se eu ainda não conheço homem algum? Qual que foi a resposta do anjo? O Espírito que virá sobre ti é o Espírito do Altíssimo, do Deus do impossível. E olha, sua parente Isabel, que foi dar à luz já na velhice. E olhando para o exemplo de Inês, nessa caminhada nossa, meu irmão, minha irmã, desse novenário bonito, preparando a festa da nossa padroeira, a liturgia nos convida a olhar também de forma muito atenta para as leituras de hoje, para o Evangelho de hoje, e junto com Inês, deitarmos o ouvido no coração de Jesus e prescutar o que Jesus pede de nós nessa noite, nesse dia, nesse ano que ainda só começa. Primeira dica é que no próprio texto da primeira leitura, em Hebreus, fica muito claro para todos nós que Jesus vem para salvar a todos e todas, como o texto, o lema da nossa festa deste ano de Santa Inês, Fratelli Tutti, irmão de todos, como Inês se fez a partir de Jesus, irmã de todos. Jesus é o primeiro irmão de todos e de todas. Esse texto fica muito claro para nós. Ele se faz igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele assume as nossas dores e entende as nossas dores. Não duvidemos disso, meu irmão, minha irmã. Talvez no momento de maior angústia, de maior tristeza, de maior medo que você tem passado. Lembrávamos numa conversa fraterna antes da celebração, tanta gente deprimida, tanta gente angustiada,
por causa da pandemia, por causa do isolamento, do afastamento. Gente ficando mesmo deprimida, gente beirando ao suicídio, gente não acreditando mais que vamos ter vida nova daqui a pouco, depois dessa pandemia. E a igreja, como uma mãe, vai acolhendo também esses irmãos e irmãs que vão sofrendo. E todos nós, de alguma forma, saímos machucados dessa pandemia, não é verdade? Seja com tristeza, com alguma vida que se perdeu, né? Da paróquia que eu venho, essa semana mesmo que passou, 2 pessoas importantes numa comunidade perderam a vida para o Covid. E sempre fica aquele vazio, sempre fica uma dor. E olha, como o padre lembrava, poderíamos estar, se não fosse a pandemia, com essa noite a igreja lotada, preparando mais um dia da festa de Santa Inês. E olha, tanto lugar vazio, tanta dor ainda no nosso coração, como que o tempo todo insistindo na nossa cara, olha, eu estou aqui, eu sou o vírus que colocou o mundo de joelho, para nos lembrar que nós não somos quase nada, muito pouca coisa. E mesmo assim Deus nos ama tanto que nos salva no seu Filho Jesus. Aquele pequenino que no colo de São José ou de Maria larga a grandeza da divindade do Pai e do Espírito Santo e vem ser um igual a nós, igual em tudo menos no pecado. Assume a nossa humanidade para nos salvar a partir da nossa humanidade, para mostrar que é possível o humano, a humana ser santo, santa, ter o coração bondoso, misericordioso, como de Deus. Por isso que o nosso exemplo, quando olhamos para a nossa santinha, para a nossa padroeira, ela carrega o cordeiro, lembrando o cordeiro Cristo, mas também o convite que todos nós sejamos também um pouco Inês. A palavra, o nome Inês significa pura. Possamos nós, com a pureza da lã de um cordeiro recém-nascido, também sermos puros de coração, puros de vontade diante de Deus, porque são esses e essas que buscam o caminho da santidade, da pureza de Deus, pelos quais principalmente Jesus se fez irmão e irmã de todos e todas. Por causa de nós, Inês também se fez irmão e irmã de todas. A partir de Jesus, Inês encontrou a razão da sua vida, a ponto de perder livremente a sua vida, de doar a sua vida, mas não perder o caminho reto de Deus, não abrir mão do voto feito a Deus. Por mais tentações, por mais distrações, por mais coisas que o mundo oferecesse, Inês foi firme até as últimas consequências, mesmo que isso significasse doar a sua própria vida. Porque ninguém toma a vida de nós. Se a gente quiser, a gente a dá livremente, como Ele mesmo nos ensinou. O Cristo Senhor nos ensinou que ninguém toma a nossa vida se não quisermos. Deus nos dá e Deus nos tira, é o único que tem o direito de fazer isso. Qualquer outro que tira a vida, sem ser Deus, é assassino, é assassina. Então, quando querem tomar minha vida, eu a dou. Pegando o exemplo do Cristo e avançando um pouco na liturgia, como cantamos no Salmo, na alegria confiante de que o Senhor nos ama, nos abençoa, nos salva, nos conduz nos caminhos retos da vida plena para todos e todas. E quando nós olhamos, meu irmão, minha irmã, mais atentos a esse evangelho, de forma muito forte, esse evangelho vai lá no fundo do coração. Primeiro mostra o quanto que Jesus se preocupa com cada um e com cada uma. Não esquece ninguém para trás. E é um exemplo para nós, principalmente nesse tempo de pandemia. O Papa Francisco recorda o tempo todo. Sair da pandemia, nós vamos sair, de um jeito ou de outro. Não podemos sair do mesmo jeito que nós entramos. Porque o normal que muita gente quer voltar, foi o que nos trouxe até aqui, nessa pandemia. O vírus é só o iceberg, a ponta do iceberg, de tanta mazela humana que desagou nessa pandemia. E o vírus mostrou muito do nosso lado bom, mas infelizmente mostrou também muito do lado ruim da humanidade. Se nós mostramos muita solidariedade, uma fé renovada, muita pessoa voltando para a igreja, muita pessoa implorando de Deus a cura, a vacina, muita gente ajudando, gente que nunca tinha visto.
Por outro lado, o vírus mostrou também o racismo, a intolerância, mostrou o feminicídio, tantas mazelas do mundo que estavam como que debaixo do tapete. E o vírus, como que numa tsunami, numa enxurrada, jogou para cima, para ficar à vista de todo mundo. E o que o Evangelho nos convida diante dessa realidade? Olhar as dores do mundo como Jesus faz. Olha para todo lado, atento. Ninguém escapa, ninguém fica caído ao lado, no meio do caminho, à margem do caminho. Jesus não deixa ninguém largado à margem do caminho. Os discípulos poderiam continuar o caminho deles, mas estavam lá na casa e a sogra de Pedro, de Simão, estava com febre, estava doente, passando mal. Jesus se compadece, cuida, cura, acompanha, socorre, levanta, dá de novo a vida, força para aquela mulher continuar o seu caminho. E ela, como que retribuindo esse amor de Deus em Jesus Cristo, se coloca a serviço de Jesus e dos discípulos. Do mesmo jeito, Jesus segue servindo a todos aqueles e aquelas que o procuram. É um doente, é um endemoniado, é alguém deprimido, é alguém cansado. E Jesus ali, altas horas, tanto tempo, cuidando de um, de outro, vinha a cidade inteira, quase que esmagando Jesus, com tanta necessidade, com tanto pedido. E Jesus não refugou nenhum. Pelo contrário, abraçou, acolheu, curou, libertou, salvou, um por um, todos, todas. Por isso que nós também não temos o direito de refugar ninguém. Como cristãos e cristãs, filhos e filhas da luz, imitadores de Jesus, a exemplo de Inês, nós vamos até as últimas consequências amando, sempre para o bem, doando a nossa vida, nos consumindo como que uma vela, como Jesus fez, a tal ponto que no final da tarde, de um dia de trabalho, nós possamos, como Jesus, cansado também, ainda pensar, nós temos que ir para outros lugares, há muitos lugares ainda para ser evangelizados, para ser curados, para ser salvos. Assim seja o nosso espírito de entrega total a Deus, como foi de Inês. Entrega total de nos confiar na graça de Deus, na sua providência, e ir aonde Ele nos envia. Não escolhemos caminhos e estradas. O missionário é missionário, vai simplesmente. É enviado, é mandado, vai. E vai. Não escolhe a missão, não escolhe o lugar. Mas aonde se faz necessário, vai para servir, para amar. E para finalizar, meu irmão, minha irmã, Jesus deixa muito forte no Evangelho que Ele andava nos lugares mais necessitados, mais desprezíveis no olhar dos ricos e dos poderosos do seu tempo. Era lá na Galileia, naquelas quebradas, naquelas favelas, naquele fim de mundo, Jesus vem para ser batizado e volta para evangelizar. Só depois, quase no final, em alguns momentos, Jesus sobe a Jerusalém para a Páscoa, e no final que ele sobe para a grande Páscoa, que é a entrega total da sua vida na cruz em Jerusalém. Mas o tempo todo Jesus está onde? No meio do povo, não está no templo, não está nos palácios, está nas quebradas, nas vielas, está no meio das dores do mundo. Assim como Inês, somos convidados então a, como Jesus, estarmos no meio das dores do mundo, nas quebradas do mundo, socorrendo os irmãos e irmãs, pregando a palavra de Deus, anunciando o ano da graça do Senhor, expulsando os demônios, curando os doentes, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestindo os nus, recebendo os estrangeiros, curando os tristes e os feridos de coração. Mas nós só podemos fazer tudo isso se nós imitarmos Jesus e, com certeza, aprendendo com Inês a imitar Jesus naquilo que Jesus fazia toda vez que ele tinha uma grande missão. E a grande missão não era só pregar para alguém importante, não era só ir para Jerusalém. O simples fato de estar no meio do povo pobre, simples, necessitado, é a maior das missões. O que é que Jesus fazia antes de toda missão? Rezava. Às vezes altas horas da noite, às vezes uma noite inteira, em vigília, em oração. E rezar, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de hoje, é um ato revolucionário de amor.
Porque onde tanta gente tem desesperança, tanta gente já chutou o balde com Deus, não acreditando por qualquer motivo, não acreditando pelo fim da pandemia. Nós que amamos a Deus, que cremos em Deus, pegando o exemplo de Inês, pegando o exemplo maior do próprio Jesus, orar, rezar para nós é um ato revolucionário. Nosso amor no irmão e na irmã, especialmente quem mais sofre. Uma nova relação com o dinheiro, com o tempo, no qual a gente não seja mais escravos, mas homens e mulheres realmente livres, para que a gente saiba a justa medida das coisas, porque as coisas não salvam e não devem ser salvas. O que se salva, vai dizer um grande bispo nosso, D. Luísio, o que se salva são os homens e as mulheres, que salvam e que podem salvar. E que nessa caminhada nossa pós-pandemia, com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, nós possamos, como Jesus, atentos às dores do mundo, manifestar a glória de Deus com nossas vidas, mais do que com palavras, com obras. Assim seja. Amém.